nos seguem aí no Facebook. Hoje, mais um dia de live. Estamos aqui para dar continuidade nessa maratona de live, que na verdade começou no domingo, né? Embora a gente não abordou nenhum tema no domingo, mas já falamos mais ou menos como que seria essa semana, né? E ontem tivemos uma live maravilhosa, na qual deu muita repercussão aí. Muitas pessoas têm entrado em contato para tirar mais dúvidas. Nós estivemos aí prontamente para esclarecer as dúvidas que ficaram aí na live. Pessoas já chegaram até nós procurando tratamento, tá? E isso é motivo de bastante alegria, porque a gente vê que a live ela deu resultado, né? Ou seja, alcançou aí pessoas que necessitam e precisam do tratamento, tá? E hoje aqui nós estamos para dar continuidade, e é com muita alegria que eu quero apresentar essa mulher que está aqui do meu lado, a Carla Costa, psicóloga, tá? Trabalhando aí na dependência química já há uns anos, né? Formada na Unip, né? Já está 18 anos aí trabalhando com dependência química. É com muita honra que eu apresento ela para vocês, a todos os seguidores. Ela vai hoje tratar um assunto bastante polêmico, né? A gente recebe muitas ligações, contato, e as famílias, quando nos perguntam, elas falam assim: mas funciona tratamento involuntário? É uma das perguntas mais feitas, né, pelas famílias, e é uma dúvida muito comum para quem está procurando tratamento. Então eu estou aqui com ela hoje, ela vai estar aqui para falar um pouco a respeito, né? Mas primeiramente nós queremos apresentar ela e entender um pouquinho melhor essa trajetória até ela chegar aqui. Sim. Seja bem-vinda, viu, Carla? Obrigada, Pedro. Tá? Vou fazer umas perguntinhas para você aí. Okay. Desde já eu agradeço muito sua presença aqui na página, tá? Tá, obrigada. Carla, a primeira coisa que nós queremos é saber, né? A gente quer entender um pouco melhor, né, da sua história, né? Primeira pergunta que não quer calar, essa pergunta, já adianto, nós faremos para todos que chegarem na live aqui, nós vamos fazer essa pergunta para todos. Fizemos com o Sidney ontem, vou fazer para ela, tá? Para nós entendermos. A senhora já usou alguma substância? Já usei dos 13 aos 23 anos, o álcool e a cocaína, anfetamina também. Na verdade, antes da cocaína eu comecei com a anfetamina, que também é uma substância psicoativa, e parei com 23 anos, foi quando eu comecei a me tratar. Certo. Hoje eu estou sem usar quase 23 anos. Em janeiro faz 23 anos que parei de beber, parei de usar qualquer outro tipo de substância. Ou seja, você começou com 15, você falou? Com 13, 14 anos, sim. 13, 14 anos. Pré-adolescente. Pré-adolescente. Né? Legal. Agora, por que você entrou no ramo da dependência química? Então, justamente por eu ter usado. Eu tive um histórico onde eu cheguei num grau onde eu não conseguia mais usar, e os meus pais me colocaram duas situações. O que a gente tem para te oferecer é pagar tratamento para você dar continuidade na sua vida, certo, ou então você vai ficar na rua, porque aqui dentro você não vai ficar desse jeito. Certo. Então, eu optei a tentar fazer um tratamento na época. E nisso, eu fui me conscientizando, eu fui meio que forçada a fazer esse tratamento, porque realmente eu não tinha mais opção. E aí eu fui forçada a fazer esse tratamento, aonde eu fui me conscientizando, mudei o estilo de vida, mudei inclusive a faculdade. Eu fiz, na época que eu estava usando droga, eu fazia odontologia, eu parei no 4º ano de odontologia, e no tratamento das drogas eu resolvi fazer a psicologia, justamente porque eu vi que eu precisava fazer alguma coisa nessa área, porque é uma área complicada, é uma área
é difícil de ser entendida. Eu costumo falar que a dependência química dentro das psicopatologias é uma das doenças mais difíceis de serem tratadas por N fatores. Né? É uma área que é uma doença que vai abranger o mental, o emocional, o comportamento, o social também, que é muito pouco falado essa questão social, porque é uma doença social também, né? E aí eu decidi ir para essa área, né, que eu gosto. Sim. Eu gosto, eu tenho muita paixão. Você teve duas escolhas ali naquele momento, né? Ou você ia para um tratamento, né? Sim. É aquela frase, né? Livre, espontânea, pressão. Pressão, Espontânea né? pressão. Ou você ficava Ou na rua, eu ia né? morrer, porque eu, na verdade, eu não tinha mais esperanças de parar. Eu tinha certeza que eu ia morrer usando. Mas o tratamento para você ali funcionou? Funcionou. Você O tratamento ficou funcionou, nunca tive nenhuma recaída. Estou 22 anos limpa, vou fazer 23 agora em janeiro. Mas o processo de conscientização é aquilo, é um processo. Sim. Né? No começo eu pensava, um dia eu vou voltar a beber controladamente. E com o tempo de tratamento eu vi que não era nada daquilo. Entendi. Porque o meu mental era distorcido. E até o mental voltar ao normal, são coisas de meses. Meses é a mentira que a ciência conta. Na verdade, são coisas, coisa assim de anos. Porque muita gente tem sequelas. Certo. Né? E eu estou falando de substâncias que distorcem a percepção. Sim. Vai mexer também no sistema neurológico, que poucas pessoas falam sobre isso, mas existem estudos sobre isso. Né? Eu estou falando de uma doença que vai mexer no emocional, então não é tão simples assim o tratamento. Não é só aquela coisa, eu quero parar e vou pedir ajuda. Tá, a pessoa em sofrimento vai pedir ajuda? Vai, mas e para manter isso? Entendi. Nem sempre consegue manter por N fatores. Ou seja, a recuperação é bem devagar. É bem devagar. Eu já vi gente com mais de 30 anos voltar ao uso, porque deixou de fazer o tratamento. Então o tratamento é contínuo. É contínuo, porque é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica. Certo. A Organização Mundial da Saúde, o CID-10, que é a classificação internacional de doenças mentais, considera a dependência química como uma doença primária, crônica e progressiva. Primária por quê? Ela não tem uma causa, ela é uma doença por si só, ela não é causada por outra patologia. Porém, ela pode causar outras patologias, como uma depressão, uma esquizofrenia, uma bipolaridade. Crônica por quê? Ela não tem cura. Se a pessoa não brecar o uso, ela não vai ter controle da substância psicoativa. E progressiva porque o organismo ele cria uma tolerância à substância e cada vez mais vai pedindo aquela quantidade. Muito interessante. Muito interessante. E Carla, outra coisa, quanto tempo você atua no ramo? Eu atuo há 18 anos, né? E foi uma coisa interessante que eu me formei em 2003 e quando chegou, acho que meados de 2004, uma pessoa, um amigo meu, na época era chamado de conselheiro de uma clínica involuntária, uma das pioneiras que tiveram no Brasil, antes não tinha essa coisa de lei, né? Eram 110 internos, uma clínica masculina, e ele me fez a seguinte proposta: eu não tenho vaga para psicólogo, mas eu tenho vaga para conselheiro. Então o esquema você vai trabalhar 15 dias direto, dormindo aqui, folga 4, na época acho que era para ganhar 400, 500 reais. Eu topei, porque eu queria ter essa experiência. Eu queria ver como que era, porque eu venho de uma cultura, antigamente a gente tinha as comunidades terapêuticas, né? Tinha que precisa querer parar de usar. Precisa querer? Precisa. Mas era só isso. Só que eu queria ver como que funcionava também o sistema do involuntário. E ganhar experiência profissionalmente também. Eu topei. Eu fiquei um ano
nesse esquema como conselheira. E depois que eu fui trabalhar como psicóloga, 2, 3 vezes por semana, né, para atender os pacientes. São 18 anos, eu só trabalhei com paciente involuntário, lógico, já peguei pacientes voluntários também, obviamente é um pouco mais fácil, mas o involuntário eu falo que é a minha especialização e a minha grande paixão, é um desafio trabalhar com paciente involuntário, porque eles são os que mais precisam. Sim. São os que mais precisam. Certo. E aí, querendo ou não, você já entrou um pouco aí no tema central, nós vamos passar para o tema central e é sobre isso que eu quero que você fale. Mas antes que nós entramos nele, eu só tenho mais uma pergunta para você, tá? A gente queria saber também, porque ontem fizemos a live e após a live, algumas pessoas entraram em contato com a gente perguntando sobre feminino também, se a gente trabalhava com feminino, alguma coisa e tal. E a gente acaba indicando, né, algumas pessoas que a gente conhece, né? Então, eu gostaria de saber se a senhora também teve a oportunidade de trabalhar com o feminino, se há alguma diferença, alguma coisa que você quer passar para o pessoal. Tive. Eu trabalhei também 7 anos com o público feminino. Tem diferença, sim, entre a dicção masculina e a feminina. Eu falo que a dicção feminina ela é um pouco mais difícil, né, de ser tratada. Infelizmente, temos poucas clínicas, né, no Brasil que tratam, né, é mais difícil, né, de achar. Tem alguns contatos também, depois, se alguém precisar, pode estar entrando em contato com a gente. Eu tenho uma clínica lá de São Carlos e no Riacho Grande também, eu acredito que foi a que eu trabalhei, também eu tenho esse contato de lá, né, que foi que era do mesmo dono da primeira clínica. Legal. Né, que eu trabalhei. Legal. Então, no final da live eu posso deixar seu número para contato? Pode, se alguém quiser fazer um contato contigo, você esclarece as dúvidas? Pode sim. Muito bom. Então, notícia muito boa, né? Vocês vão ter o acesso à psicóloga, quem quiser conversar com ela, via WhatsApp, tá? Deixaremos o número dela para contato. E ela tem toda essa bagagem aí para ajudar não somente no masculino, mas também no feminino, tá? Então, eu fiz essa pergunta para ela porque foi uma dúvida que surgiu após a live de ontem, né? E algumas pessoas nos perguntaram a respeito, tá? Então, temos como ajudar, tá? E agora, Carla, eu quero chegar na parte central da live, né? Internação involuntária funciona, né? Essa é a pergunta que não quer calar, é a pergunta tão polêmica, né? As pessoas perguntam, elas querem saber se funciona ou é perca de tempo, né? A senhora, antes de nós começarmos a live, ela estava falando comigo a respeito de um programa que você participou, né? Sim. Um programa de TV que debateu justamente esse assunto, né? Então agora a bola está com você, fica à vontade para discorrer desse assunto, para contar como foi a sua experiência nesse programa aí, tá? É todo seu, velho. Então, é realmente um assunto muito polêmico, né? É o tipo de pergunta que muitas vezes a gente não tem como responder nem que sim, nem que não, mas eu vou começar do fim pro começo, né? Certo. Eu vejo o tratamento involuntário para pelo menos trazer uma chance para o indivíduo voltar a ter o direito de escolha que ele perde durante o uso de drogas. Por que eu estou falando isso? Como eu estava falando no início, é uma doença muito complexa. Ela vai estar afetando a parte mental, a parte mental vai estar distorcida, ela vai estar afetando a parte física, ela vai estar afetando a parte emocional, ela vai estar afetando a parte comportamental, neurológica. Alguns estudos chegam até a falar na parte hormonal também. A parte social, porque o dependente químico ele é marginalizado pela sociedade e pela própria família. Lembrando que a dependência química é uma doença familiar, eu vou fazer esse parênteses, tá? Não existe um culpado, não existe um começo e não existe um fim, é uma doença multigeracional.
Se a gente buscar na genética da família, no histórico familiar, sempre vai ter um tio alcoólatra, daquele dependente, vai ter um pai, vai ter um avô. Então é uma coisa que vai passando vai estar sempre passando de geração para geração. Então, dentro da terapia, por exemplo, familiar sistêmica, o dependente químico seria o paciente identificado, o sintoma de uma doença. Então, por isso que eu falo que é uma doença complexa, é uma doença familiar. Para o indivíduo, o que acontece? Muitos deles, eles não conseguem realmente brecar o uso, até mesmo porque já desenvolveu algumas sequelas, tá? A compulsão é muito forte, o desejo de voltar ao uso, a constância, a frequência, isso é uma coisa física, é inerente muitas vezes à vontade dele, ainda mais quando começa na adolescência. A adolescência vai ser o período onde a pessoa vai estar em formação neurológica e de repente estão colocando uma substância estranha ao organismo ali. Então o cérebro vai se adaptar àquela substância. E aí? Então muitas vezes a pessoa não consegue pedir ajuda. E aí é a hora que a família de repente precisa entrar com essa intervenção, com o involuntário. O índice de recuperação na dependência química como um todo, tanto os voluntários como o involuntário, até por esse conjunto de fatores, né, por essa complexidade toda, é baixo, tá? Outra coisa também que torna a recuperação baixa é até a falta de investimento num programa de prevenção, por exemplo, né? Tem tudo isso, e a falta de conhecimento, não só do dependente, do próprio dependente muitas vezes não entende o que está acontecendo com ele, né? Mas da família e da sociedade. Então assim, o dependente, ele é doente, ele não é o lixo da sociedade. Ele tem uma doença, onde automaticamente ele é isolado. O que acontece na questão involuntária? Existe um debate muito grande, um dos debates que aliás foi inclusive o que aconteceu nessa entrevista, foi até com o pessoal do SEDECA. Foi na época que estavam querendo abrir, estavam querendo fazer clínica involuntária para crianças e adolescentes. E muita gente foi contra, porque fere o direito das crianças e dos adolescentes. Certo. E tem esse caráter. A internação involuntária já vem com essa cultura, tá? Fere os direitos humanos. Legal. Só que eu tive a oportunidade, muitas vezes, de ir na Cracolândia, fazer alguns trabalhos lá, e eu vi crianças de 9 a 15 anos se prostituindo para usar droga, eu vi crianças vendendo droga, eu vi crianças assaltando, e eu vi também, que acho que essa foi a cena mais chocante que eu vi, uma menina de 18, 19 anos, grávida, e a hora que ela foi usar a substância, a hora que ela agachou, na hora a criança nasceu em pleno luz do dia. É uma cena que nunca saiu da minha cabeça. Aí a pergunta é, isso não fere o direito das crianças? Isso não fere o direito de qualquer ser humano que seja? O que eu vou fazer com uma pessoa que está num estado desse, que não tem a mínima condição mental de pedir ajuda? Vou deixar morrer? Eu tenho uma responsabilidade por essas pessoas que estão lá também. A família também tem, né? Então eu acho que o involuntário, não importa a idade, né? Ele entra para dar essa chance, funciona assim. Obviamente, quero deixar bem claro que isso não é só, eu dependo de uma equipe também. Eu dependo de uma equipe bem estruturada, eu dependo de uma equipe multidisciplinar, onde eu preciso ter médicos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, a parte TOs, assistência social, porque muitos não têm para onde voltar e precisam ser orientados também a ter um lar
lar, porque precisa de um lar, precisa de um pós-tratamento. A parte da educação física também, Sim. né? Porque a pessoa precisa encontrar prazeres, precisa se respaldar. Parte espiritual também ajuda bastante também. Então, assim, precisa se respaldar em todos os sentidos. Então, eu preciso de uma equipe muito bem estruturada para o tratamento funcionar. E quando eu falo tratamento funcionar, eu preciso conscientizar não só o dependente, mas a família também do que está acontecendo e qual é a realidade dele. Sim. E o que ele precisa fazer depois, porque também não adianta ele vir para uma clínica e depois abandonar o tratamento. Como eu falei, é uma doença crônica, não tem cura, precisa dar continuidade. Inclusive era essa pergunta aí que não nos programamos aqui, mas Sim. eu vou fazer essa pergunta para a senhora, até porque a sua live, o seu tema é a que dá a maior engajamento para essa pergunta que eu vou fazer. Sim. Né? Porque você está falando sobre internação involuntária, né? Está respondendo nas dúvidas se funciona ou não funciona. E agora, consequentemente também, depois que a família ela tem essa dúvida, né, se a internação involuntária funciona, surge uma outra dúvida nela. E qual que é essa outra dúvida? O tempo de tratamento. Né? Então eu gostaria que você pudesse também aproveitar, já que você está falando sobre a equipe multidisciplinar, você está falando aí que o tratamento é um todo, envolve todos os aspectos, mas quanto tempo? Né? Então, a questão do tempo é muito relativa, porque assim, isso depende muito de indivíduo para indivíduo. Na maioria dos casos, tá, de 6 a 9 meses seria o ideal. Dentro de uma clínica involuntária. Certo. Tá? De 6 a 9 meses. Aqui no Brasil, tá? Porque os melhores tratamentos estão na Europa. Os tratamentos são de 2 anos. Interessante. Israel também, que eu acho que é o melhor tratamento que tem no mundo, é mais ou menos isso também, 2 anos. Por que 2 anos? Porque 2 anos é o tempo que a pessoa começa o cérebro começa a se adaptar àquela nova realidade. Existe uma distorção de pensamento, né, da percepção de vida, existe uma distorção de um monte de coisa, eles distorcem tudo, né? Eles na hora, eles realmente acreditam que aquela opção é a melhor para eles e muitas vezes não é porque não quer, porque realmente simplesmente a cabeça vira. E isso é o que eu falo, é uma coisa que não depende da vontade deles. Então é uma coisa muito lenta. Né? Tem uns períodos, né, de abstinência também, porque a dependência química ela é uma doença caracterizada pela abstinência. Por exemplo, falam, né, que tem uma abstinência, por exemplo, com 5 anos, que é bem violenta, de 10 anos. Então, de tempos em tempos, vai desencadeando. Não se sabe o porquê. Ainda a ciência não explica o porquê esse período. Mas existem alguns períodos de risco, né, que não são só emocionais. Lógico que o emocional não tratado, né, vai desencadear isso. Então, eu acho que todo cuidado, né, na questão do pós-tratamento também, né, na escolha assim, de clínica, o período de tratamento que eu acho importante também, 6 meses não é nada. 9 meses, se a gente parar para pensar, mesmo que a pessoa seja voluntária, tá? Não é nada para uma doença nessa complexidade. E atualmente, o que vem acontecendo? O perfil da droga mudou, o perfil do dependente químico mudou, tudo progrediu, para pior, tá? Então, eu vejo os profissionais, né, que trabalham nessa área, até quem eles trazem técnicas lá de fora, meio perdidos, porque eles estão fazendo testes para ver o que pode funcionar, o que pode ajudar, porque é complicado, é uma doença complicada.
Ou seja, é uma pandemia que não passa. É uma pandemia que não passa. Uma pandemia que não passa. Eu lembro que eu já fiz vários cursos de dependência química. Num dos cursos, um dos meus professores falou que o ideal é investir na prevenção. Certo. Só que para investir na prevenção, o governo precisaria investir. O modelo de prevenção que a gente tem aqui no Brasil é da Polícia Militar. Não estou me desfazendo, tá? Mas é o que a gente tem, é o que eles podem fazer. Mas não é eficaz. Porque vai muita grana para fazer um modelo de prevenção eficaz para combater essa pandemia, né, relacionada ao uso de droga. Então, o que sobra? O que resta? Os tratamentos. Tem vários tipos de tratamento? Tem salas de anônimos, tem clínicas voluntárias, tem hospitais dias, tem os CAPs, tem consultórios particulares, tem tudo isso. Mas, em alguns casos, vai precisar sim de um involuntário. E como eu estava falando, como o perfil mudou, a gente vem recebendo muito, não só dentro de clínica, mas dentro de consultório também, pessoas com dependentes químicos com comorbidade. Então eu chego para tratar, a pessoa chega com a dependência química para tratar o uso de droga, mais uma esquizofrenia. E aí, como é que eu faço para tratar esse cara na rua? Como esse cara que está com esquizofrenia também vai pedir ajuda? Ou um dependente químico que já desenvolveu uma depressão, um transtorno depressivo maior, ou uma bipolaridade, entendeu? Então tem sempre junto com está vindo muita gente com as comorbidades. Desencadeia, né? Desencadeia, acaba desencadeando. Entendi. Então aí realmente vai existir essa necessidade, né, de ter uma intervenção. Então é o que eu falo, as famílias elas precisam entender que não dá para abandonar. Eles vão, mas ele usa porque quer. Muitos até falam, eu uso porque eu gosto. Só o fato de falar, eu uso porque eu gosto, já não é normal. Porque a pessoa sabe que é uma coisa que mata. Sim. O dependente químico, ele fica o tempo todo, eu comparo o dependente químico com aquele cara que está brincando de roleta russa. Sim. Toda hora brincando. Se ele não é um suicida, ele é pelo menos um para-suicida. E não é normal, todo mundo sabe que droga mata. De alguma forma mata. Se a droga, se ele não tiver uma overdose, o traficante vai matar. A violência das ruas vai matar, alguma coisa nesse sentido. Então está sempre se colocando em risco. Mas eu gosto de usar, então não quero me tratar porque eu gosto de usar. Legal, só de falar que ele não quer usar já tem algum transtorno. Então vamos tratar esse transtorno aí que é gostar de se destruir. Sim. O cara desse está pensando normal? Não está. Verdade. Olha, Carla, eu tenho que te dizer que isso aí está sendo uma aula, né? Eu, pelo menos, eu estou aprendendo muita coisa aqui, né? Eu não digo nenhuma aula, mas você deu um embasamento para tantos temas aí que a gente pode discorrer a fundo em cada coisa que você falou e dá para transformar isso num curso, né? Eu gostaria de saber se eu posso fazer mais uma pergunta. Pode. Até porque eu estou te fazendo até mais perguntas porque o conteúdo está muito interessante, está muito legal, né? Por isso que eu estou perguntando, né? Já passando o nosso tempo, mas eu gostaria de fazer apenas mais uma pergunta, porque a senhora já falou sobre a internação involuntária, né? Na sua opinião, então nós entendemos que funciona, sim, mas tudo tem que ter uma equipe multidisciplinar, entendemos, bacana isso daí. Falando sobre o tempo de tratamento também, então assim, a média, né? A gente pode dizer assim, média de 6 a 9 meses, mas isso vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Tem gente que em 3 meses, né? É difícil, muito difícil. Em 3 meses funciona, é muito difícil, porque como é que eu vou tratar em 3 meses, conscientizar, falar, conscientizar toda essa coisa na cabeça de uma pessoa que está vivendo naquele mundinho dele ali, que só droga, está pensando ainda sobre o efeito da droga, é muito difícil. Entendi. Aí minha última pergunta, tá, que eu tenho para te fazer, é sobre a questão de ressocialização no tratamento. Eu vou te fazer essa pergunta porque as próximas lives a gente não vai entrar nesse assunto e a sua live está nos dando um leque para a gente entrar para falar um pouco sobre isso.
Eu estou te perguntando porque é uma pergunta que as famílias fazem. A gente vai tratar, tem ressocialização? Então, eu particularmente, eu sou a favor, mas desde que a família seja muito bem orientada pela própria equipe, Certo. né? E porque a pessoa precisa aprender a viver em sociedade, tem que trabalhar a família junto com a clínica. Então, por exemplo, seria legal, por exemplo, pegar o paciente sai de ressocialização, a família vai observar o comportamento e passar esse comportamento para a equipe, para trazer material para a gente poder tratar o paciente, as dificuldades do paciente, não só o paciente trazer as dificuldades deles. Lógico que tem alguns que realmente não tem como, né? Aí depende da equipe, tá vendo se tem a possibilidade de liberar para uma ressocialização ou não, né? Mas se trabalhar a família com equipe, eu sou super a favor. Eu sou super a favor, porque faz parte do tratamento social da doença. Eles não sabem viver em sociedade. Certo. Eles são marginalizados. Para eles por si só, eles já se sentem totalmente inadequados. Está ali a Cracolândia que mostra isso. Sim. Está ali, ó, é um lugar à parte da cidade. Parece que é outro planeta, aquele lugar. Então eles ficam naquele canto deles. Então para eles é muito complicado, por exemplo, sair de uma clínica, voltar a trabalhar, ir, por exemplo, num shopping, ir na casa de um familiar, ir numa pizzaria, porque o que eles conheceram durante anos, o que eles viveram durante anos é só droga. Então precisa, inclusive precisa até ver, a ressocialização serve até para restabelecer os laços familiares que foram perdidos durante o uso. E se perdem, porque tem família que abandona, tem família que não paga a internação, tem família que deixa na rua, porque não aguenta mais, não sabe o que fazer. Então assim, invistam. Eu falo isso não só para as famílias, né? Eu falo para a sociedade, invistam, né? São seres humanos que precisam realmente de ajuda. É uma doença, assim como a depressão, assim como a esquizofrenia, assim como um transtorno bipolar, como qualquer outra doença da psicopatologia, né? Então eu acho que vale a pena investir, seja voluntário ou involuntário, vai pelo menos trazer de volta o direito à escolha daquele indivíduo. Muito bom. É assim. Quer voltar a usar? Vai acontecer isso. Não quer? Vai acontecer isso. Ele vai ter pelo menos um pouco de condições de escolher. Muito bom. Tá? Olha, Carla, isso daqui, como já dito, né, é uma aula, né, abrange muito. Tenho certeza que quem está assistindo ali essa live deve ter gostado bastante, né? São muitos assuntos, Carla, obscuros, né? Por exemplo, são temas que se a gente joga numa internet, às vezes a internet ela não esclarece para nós essas dúvidas, né? Sim. Se a gente colocar no Google da vida, a internação involuntária funciona, a gente não acha uma base, né, para alguém para falar sobre isso. A gente pode ver comentários do tipo, mas não tem estudo, essas coisas, né? É realmente um assunto muito polêmico, né? Muita gente é contra. Muitos profissionais são contra também. Eu estou falando na experiência baseada numa experiência minha, né? Pelo que eu vi, né? Como dependente química, mas principalmente o que eu vivenciei durante esses 18 anos. Eu tenho muitos pacientes que estão limpos até hoje por uma internação involuntária. Assim como eu tenho muitos amigos que buscaram ajuda por conta própria e morreram usando. Então é muito relativo isso. Entendi. Não dá para falar que a coisa não funciona. Entendi. Legal. Então, Carla, resta aqui apenas te agradecer, tá, por
poder estar aqui falando com a gente. Quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente aborde um outro tema aqui, porque nós estamos aqui para isso, né? Para mostrar como que é a realidade, né, da dependência química. Né? Somos uma clínica aí bem transparente, né? A gente sempre mostra o nosso trabalho, nosso serviço. Né? A Carla, a nossa psicóloga aí, tenho certeza que ela esclareceu muitas dúvidas a respeito, tá? Neste momento, para a gente finalizar, Carla, eu gostaria que você, se pudesse dar algum conselho para uma família, uma mãe que quer uma internação para o filho que procura para o pai, o pai para o filho, que tem um ente querido que ali está ou na adicção, ou está na substância, na droga, no alcoolismo, o que você tem a aconselhar para essa família? É uma única frase: não desistam. Não desistam. Invistam, porque tem como tratar, tem luz no fim do túnel. Não só eu, mas milhares de pessoas que eu conheço. Eu vivo dentro desse mundo desde os 13 anos de idade. Eu tenho 46 anos e eu vi muita gente se recuperar também. Apesar de ser o prognóstico não ser muito bom, eu também vi muita gente mudar de vida. E se eu não tivesse tido um tratamento, eu não seria onde eu estou hoje, né? Então o tratamento para você funcionou? Funcionou, com certeza. Sem sombra de dúvida. Carla, muito obrigado, viu? Foi um imenso prazer, tá? Obrigado mesmo. Pessoal, que Deus abençoe a todos que viram essa live aí. Não deixe de curtir, compartilhar, tá? Às vezes pelo fato de você estar aí indicando a nossa página, compartilhando, colocando seu status, stories, você pode estar ajudando uma pessoa que está precisando de um tratamento e nós temos como ajudar. Tá? Às vezes o fato aí simplesmente você indicar aí essa mensagem aí, essa live tão maravilhosa vai chegar no coração que precisa, né, e que necessita aí de um tratamento, tá? Agradeço aí a todos aí. Amanhã nós continuaremos com a sequência de live. Amanhã estaremos aqui com o terapeuta Almir falando sobre codependência, tá? Um assunto muito importante também a ser tratado. É um assunto assim que difícil de ouvir, né, Carla? Muito difícil de ouvir. As famílias pouco importam, né? A família dificilmente ela quer ouvir sobre codependência, mas é necessário também para poder recuperar esse seu ente querido, tá? Então não perca a live de amanhã. Amanhã às 14 horas nós estaremos aqui. E assim estaremos publicando a sequência dessa maratona de live com os outros temas que abordaremos. Muito obrigado a todos. Carla, mais uma vez, obrigado. Viu?